CPI do crime organizado entra na reta final, com a expectativa agora para o depoimento do ex-governador do Rio, Cláudio Castro. Vamos falar sobre esse assunto com o Pedro Moreira, que está lá em Brasília, acompanhando essa agenda da CPI. Lembro bem, Pedro, que até então existia até uma possibilidade de prorrogação dos trabalhos, essa possibilidade foi descartada, então temos até 14 de abril para que as atividades sejam encerradas. Estamos acompanhando essa expectativa agora para o depoimento de Cláudio Castro e também o que tem sido os últimos trabalhos por aí. Tivemos a presença, por exemplo, de Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, foi como convidado, compareceu à comissão e respondeu às perguntas dos senadores, Pedro. Respondeu a todas as perguntas, Carol. Ficou algumas horas à disposição da CPI. Mais uma vez, bom dia para você, para quem acompanha a gente, ótima quinta-feira. Carol, só que ontem a CPI, eu estava lá, né, acompanhando a reunião, ela estava bastante esvaziada, viu? Até perguntei no final para o presidente, né, o senador Fabiano Contarato, qual a causa, né, que ele apontava para aquilo, e ele disse que justamente por causa da falta de perspectiva para a prorrogação dos trabalhos, e também ontem foi um dia muito agitado no Senado, com reunião no CCJ para definir aquela PEC que trata de aposentadoria compulsória de juízes, né? Muitos integrantes da CPI não estavam presentes, estavam em outras agendas do Senado. Então o plenário estava bastante vazio e Gabriel Galípolo respondeu a perguntas de apenas 4 senadores. O relator, o presidente e 2 senadores da oposição, Sérgio Moro, do PL, e Eduardo Girão, do Novo. Agora, Carol, realmente a CPI está na reta final. Como não houve a prorrogação, né, o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, não autorizou a extensão dos trabalhos por mais 2 meses, como queria a CPI. O último dia de funcionamento é a terça-feira da semana que vem, dia 14. Então, agora, nesses últimos dias, o relator, o senador Alessandro Vieira, vai ter que concluir o relatório final dele. Ele disse que, mesmo sem prorrogação, vai apresentar um relatório contundente, com vários encaminhamentos, pedidos de indiciamento, mostrando a situação do crime organizado no Brasil, da atuação das milícias, e também é parte do trabalho do relatório se debruçando para o caso do Banco Master. A CPI tentou entrar nessa questão, conseguiu aprovar alguns requerimentos, conseguiu receber documentos referentes ao Master, mas no que se refere aos depoimentos não foi tão bem sucedida, né? Sobretudo por causa dos habeas corpus que os convidados e convocados conseguiram. Por exemplo, ontem também havia expectativa de ouvir o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para saber dele, durante a gestão dele, né, como que o caso do Master tinha sido tratado dentro do Banco Central, e ele não compareceu, alegou mais uma vez que o ministro André Mendonça do Supremo tinha dispensado ele de comparecer à CPI. Então, para terça-feira que vem, ficou acordado o seguinte, que vai haver a apresentação e votação do relatório final do senador Alessandro Vieira e ainda esse depoimento previsto do ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. E aí a gente lembra que Castro, Carol, tinha sido convidado ainda no primeiro requerimento que a CPI aprovou no começo dos trabalhos, junto com uma série de outros governadores, porque naquela época a intenção era ouvi-los sobre as ações dos estados para o combate do crime organizado. Depois disso, até houve uma mudança de interesse por parte de senadores, depois do caso Master vir à tona, porque a gente lembra que o estado do Rio de Janeiro, alguns fundos de previdência de servidores investiram no Master, estão sendo investigados, inclusive, por causa disso. Alguns dirigentes foram, inclusive, afastados, né? E aí havia ali uma expectativa de alguns senadores perguntarem também dessa relação dos fundos de pensão do estado do Rio com o Master. Mas, por enquanto, Cláudio Castro é convidado e se compromete aí nesses termos de falar sobre a questão da atuação das milícias no Estado. Ontem, o presidente da CPI, senador Fabiano Contarato, disse que ele mantém a expectativa dele de comparecer. Cláudio Castro mantém a promessa de comparecer nesse último dia de CPI. Então vai ser, se eu arriscaria dizer, Carol, como ontem a CPI já foi um pouco esvaziada, no último dia, esse depoimento de Cláudio Castro, se acontecer mesmo, se ele vier, acredito que não vai ter tanta atenção dos integrantes do colegiado, né? Ontem, sobre a participação do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, Carol, ele respondeu a várias questões dos senadores, por exemplo, sobre reuniões que teria mantido com ministros do STF,
Ele disse que todas elas aconteceram presencialmente e relacionadas àquela lei Magnitsky dos Estados Unidos, aquelas sanções que o governo americano havia imposto a alguns ministros do Supremo, e os ministros queriam saber das implicações para a vida financeira deles aqui no país. E também comentou do sigilo com relação ao processo de liquidação extrajudicial do Master. Foi perguntado para ele por que o Banco Central decretou sigilo de 8 anos. Inclusive, foi até um pedido, uma matéria que a CNN trouxe, né, Carol? Que a gente pediu as informações por meio da Lei de Acesso à Informação, e foi quando o Banco Central informou que o processo estava sob sigilo. O Galípolo disse que isso é um padrão, um procedimento dentro do Banco Central que determina que para bancos grandes o sigilo é de 10 anos e para bancos pequenos o sigilo é de 8 anos. Mas a CPI ontem aprovou um último requerimento pedindo que o Banco Central compartilhe informações do processo de liquidação com o colegiado. Carol, ele também falou daquela reunião que aconteceu, melhor dizendo, aqui no Palácio do Planalto, no final de 2024, e aí a gente separou esse trecho da fala de Galípolo, em que ele explica como se deu essa reunião aqui no Palácio do Planalto, em que estava o presidente Lula, Daniel Worcaro, o ministro da Casa Civil da época, Rui Costa, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda de governos do PT, que estava assessorando Worcaro, e Galípolo, que foi convidado enquanto a reunião, durante o acontecimento da reunião, a reunião já tinha começado, quando ele chegou e ele explica o que aconteceu. Vamos acompanhar. Foi exatamente a resposta que o presidente Lula deu ao momento. Assim, olha, o Galípolo vai assumir daqui a um mês o Banco Central. Esse é um tema que não cabe à Presidência da República, cabe ao Banco Central. E lá dentro do Banco Central eu tenho certeza que você vai ser tratado da maneira técnica e a análise vai ser técnica. Quem falou mais foi propriamente o Daniel Worcaro. E o Daniel Worcaro falou muito nessa linha de contar o que estava acontecendo, dizer que o sistema financeiro é muito concentrado e que ele tinha métodos inovadores, que geravam mais concorrência e que ele estava incomodando com a concorrência. Foi isso basicamente o que aconteceu. E de lá o senhor não recebeu nenhum tipo de orientação com relação à conduta a ser adotada? Recebi. Sempre assim, olha, seja técnico, o mais técnico, se você tem toda a autonomia nesse processo, para você perseguir, seja quem for, e investigar, seja quem for. Mas também não faça nenhum tipo de pirotecnia. A orientação sempre foi essa. Não proteja ninguém, não persiga ninguém.